Queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Você que está aqui no templo comigo, abra comigo a palavra do Senhor neste momento. No Evangelho de Mateus, capítulo 6. Você que está em casa também, que acompanha, Mateus, capítulo de número 6, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Evangelho conforme escreveu Mateus, no seu 6º capítulo, os versos 9 ao verso de número 15. Mateus, capítulo 6, os versos 9 ao verso de número 15. Bem conhecido este texto, muito falado por muitas pessoas. Nós vamos meditar nele nesta noite, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 6, verso 9 até o versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Até o verso 15, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esta noite de quarta-feira, esse culto presencial e online, conectadas com as pessoas conectadas conosco, que haja edificação, que haja, ó Deus, aprendizado da palavra do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas oportunidades, pelos momentos que o Senhor tem nos permitido estarmos juntos na tua casa, aprendendo e recebendo a palavra do Senhor. Que o Senhor possa tocar na nossa alma, no nosso coração, no nosso ser, que possamos honrar ao Senhor, glorificar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, ó Deus, edifica-nos, e que seja o Senhor, acima de tudo, tremendamente glorificado. Obrigado, ó Pai, por esta noite. Obrigado, ó Pai, pelos amados que aqui vieram para estar participando presencialmente, e aqueles que normalmente nas quartas acompanham pela internet, nos seus lares, nas suas cidades, no seu trabalho. Ó Deus, o Senhor possa abençoar a todos em nome de Jesus. Obrigado que Tu és Deus fiel, supridor das nossas necessidades, abençoador de nossa alma, e nós só temos que agradecer, bendizer, exaltar o Senhor a cada dia, a cada momento, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez, e por tudo aquilo que ainda o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, que fazemos de coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós conhecemos muito bem este texto. Certamente você já leu, ou se não leu, já ouviu, já presenciou. Todos sabem a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Quais são os ensinamentos de Jesus neste texto? O que Jesus quer ensinar para nós aqui? É o que nós vamos aprender em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava orando, e seus discípulos, ao verem orando, pediram a ele: Senhor, João Batista ensinou os seus discípulos a orar, e o Senhor também poderia nos ensinar a orar. Então veja que os discípulos sabiam que João Batista era um homem de oração. Sabiam mais que os discípulos de João aprenderam com ele a orar. E havia aqui um desejo ardente e profundo, um desejo no coração dos seus discípulos, que eles queriam aprender a orar, a falar com Deus em oração,
e pediram para Jesus: Jesus, me ensina a orar, me ensina. E deste pedido, melhor dizendo, nasceu então a oração do Pai Nosso, como é chamada. Ou aqui na Bíblia atualizada, escreve aí em negrito, a oração dominical. Por isso que o texto sagrado começa dizendo no verso 9, portanto, vós orareis assim. Mas a primeira coisa que eu quero destacar nessa noite é o que não é a oração dominical, para depois falar o que ela é, o que ela representa. O que não é a oração dominical? Eu vou repetir. Os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar. Digamos que alguém chega para você e fala assim: olha, meu amigo, minha amiga, eu sei que você é uma pessoa de oração, você me ensina? Você me ensina a orar? Conta uma história que certo homem tinha alguns problemas na sua vida, e ele então disse consigo mesmo: eu vou orar a Deus, e Deus vai solucionar os meus problemas. Deus é fiel. Este homem tinha um cachorro, só que aonde ele ia, aquele cachorro o acompanhava. E ele então foi a um monte, um certo lugar, orar, e o cachorro o acompanhava. Ele levou o cachorro na corda, na corrente, e amarrou o cachorro em certo lugar, certa árvore, numa certa árvore, para que o cachorro não incomodasse, e subiu um pouquinho mais acima para orar. E assim ele fazia diariamente. A vida deste homem começou a mudar. A história dele começou a mudar. E as pessoas perceberam que aquele homem está fazendo isso, está orando, então a vida dele mudou. Eu vou fazer igual ele. E as pessoas não começaram a comprar um cachorro, levá-lo pela corda e pela corrente, amarrá-lo numa árvore e passaram um tempo falando um monte de coisa. Ou seja, eles pegaram a fórmula, mas não pegaram a essência. Achavam que o segredo estava em ter um animal, deixar o animal amarrado e falar algumas palavras. A oração do Pai Nosso, ela não é algo dado como um ritual, algo dado para ser mecânico. Por exemplo, alguém pede para você ensinar a orar e você diz para a pessoa: você vai orar assim, ó. Vou lembrar aqui uma oração que era feita quando eu era jovem, criança, há alguns poucos anos atrás, não muitos, mas quando eu era criança eu ouvi uma oração que dizia assim, não sei se você já ouviu essa oração: com Deus me deito, com Deus me levanto, guarda-me o divino Espírito Santo, amém. Alguém já viu essa oração? Passado? Aí, só os mais jovens, né? Denunciaram a idade, quem levantou a mão. Com Deus me deito, Deus me levanto, guarda-me o divino Espírito Santo, amém. E as pessoas iam orar e faziam: Deus me deita, Deus me levanta, guarda-me o divino Espírito Santo, amém. No outro dia, mesma coisa. No outro dia, mesma coisa. Eu imagino Deus ouvindo do céu isso. E Deus olha e fala assim: não precisa falar não. Eu já sei que você vai falar. Eu já sei, não precisa. A oração do Pai Nosso não foi dada para se tornar uma mera repetição. Entenda isso em primeiro lugar. A oração do Pai Nosso não é uma mera repetição. Irmãos, então vamos orar aqui juntos o Pai Nosso. Vamos lá então. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, que o teu reino é a glória e o poder, amém. No outro dia, vamos orar de novo, Pai Nosso, irmãos. Pai Nosso que estás no céu. No outro dia, a oração do Pai Nosso não é para isto. Será que Jesus ia ensinar aos seus discípulos uma oração mera repetição? Se o próprio livro sagrado, o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, onde está inserida a oração do Pai Nosso, diz que Deus não se agrada de vãs repetições, que as vãs repetições não agradam o coração de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 7, está escrito assim: e orando, Mateus 6, 7, não useis de vãs repetições.
Não façam vãs repetições. Imagina você conversar com alguém todo dia, e todo dia você fala para a pessoa a mesma coisa. Vai ser agradável? Não. Vai ser chato. Você chega a pessoa no dia seguinte e fala: olha, eu preciso conversar com você 15 minutos. Opa, 15 minutos é tempo. Tá, vamos mudar para 5. E a pessoa fala as mesmas coisas 5 minutos. No outro dia, de novo. No outro dia, de novo. No terceiro dia, você já foge dela. Eu não quero ouvir, já sei que você vai falar. É a mesma coisa. A oração do Pai Nosso não foi dada para se tornar uma mera repetição. Então, se ela não foi dada para se tornar uma mera repetição, o que Jesus está ensinando a nós na oração do Pai Nosso? Qual é a essência desta oração? Qual é a profundidade desta oração? Eu creio que a oração do Pai Nosso, ela foi dada como um esboço de uma oração. Um esboço. Pelo que eu vou orar? Quais assuntos eu vou mencionar diante de Deus? É um esboço. Não é para ser mecânico, repetitivo, mas esboço. Mas eu preciso, diante da oração, ter alguns reconhecimentos. Reconhecer algumas coisas. E qual o primeiro reconhecimento que eu preciso ter quando Jesus ensinou esta oração, ou quando nós nos moldamos a oração do Pai Nosso? Primeira coisa, eu preciso reconhecer que Deus é o nosso Pai. Pois ela começa dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Eu preciso reconhecer a paternidade divina. Então digo sem medo de errar, que a oração foi dada para ser feita apenas por aqueles e aquelas que de fato e de verdade são filhos de Deus. Não é para qualquer pessoa, só para os filhos. Só para os filhos. E aquele que é filho, ele pode falar com o Pai. Aquele que é filho, ele pode orar. Vamos tentar ilustrar isso de uma forma bem singela, bem simples. Imagina o presidente dos Estados Unidos, vamos pegar lá dos Estados Unidos, considerado pelo mundo, pelas pessoas, como o homem mais poderoso do mundo. Será que as pessoas têm livre acesso a ele? Não tem. Não chegam a ele. Mas os seus filhos têm livre acesso a ele? Sim. Qualquer hora, qualquer momento. Eles vão entrando na Casa Branca, vão entrando portas adentro, seguranças vão abrindo as portas, ninguém os barra, eles vão lá onde o presidente está e conversa com o presidente. Digamos que tivesse filhos pequenos, ou aqueles que tinham filhos pequenos, vai lá e deita no tapete do salão oval, brinca, faz o que quer, porque é filho. Os demais não têm acesso. A oração do Pai Nosso foi dado para quem é filho. Só quem é filho pode falar com Deus. Por quê, pastor? Porque para chegar a Deus, você precisa estar coberto pelo sangue de Jesus. E é no nome de Jesus, nos méritos de Jesus, no poder de Jesus, que nós nos aproximamos de Deus. Santificados em Cristo, porque Deus é santo, santificado em Cristo, purificado em Cristo, lavado em Cristo, nós nos achegamos a Deus. Aí vem aquela pergunta muito falada: Deus não é Pai de todos? E a Bíblia diz que não, Deus não é Pai de todos. Todos são criaturas de Deus. E quem é filho de Deus? Onde a Bíblia fala, João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, versículo 20, né? Você pode abrir comigo lá, a Bíblia diz aqui no Evangelho de João, eu vou citar para você aqui, mas eu vou ler, melhor dizendo que citar, João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim o verso 12:
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A todos quantos o receberam. Quem recebeu Jesus no coração se tornou filho de Deus, João 1:12. E esse que agora foi receber o poder de ser feito filho de Deus, ele tem Deus como seu Pai, ele vai orar a Deus como Pai. Então, alguém que não é cristão pode orar? Não. Alguém que não é cristão pode falar algumas palavras? Pode. Mas palavras jogadas ao léu, ao vento, que não chegarão até Deus, porque para chegar até Deus, nós precisamos passar por Jesus Cristo. Ele diz, João 14:6, alguém lembra João 14:6? Quem lembrar de cor vai ganhar um livro da livraria Betel, maior livraria de Cascavel. Que de João 14:6? Demorou, não vai ganhar mais. Então eu falo, eu ganho. Que de João 14:6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém ganhou um livro, Thelma? Tem livros meus lá ainda? Pode dar de presente para quem passar na livraria, de presente da livraria. Pode dar de presente para quem passar lá. Veja bem, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu não posso orar se eu não sou filho de Deus. Eu não posso chegar a Deus sem estar coberto pelo sangue de Cristo. Eu não posso clamar a Deus, fazer uma mera oração, que Deus não vai me ouvir. Primeiro Ele vai olhar para mim e vai ver, você está em Cristo, você está coberto com o sangue de Jesus, você já reconheceu que você não pode receber a salvação por força sua, por ato seu, mas pela graça do Senhor. Efésios 2:8-9, pela graça sois salvos. 9 fala, não de obras. Então a primeira coisa, se você quer aprender a orar, primeiro, torne-se um filho de Deus. Você vai chamar Deus de Pai, Abba, Pai. Romanos diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos de fato filhos de Deus. Talvez você está ouvindo hoje e fale, pastor, eu nunca ouvi isto, eu nunca ouvi esta verdade, eu nunca entendi isto, nunca ninguém me falou isto, eu achava que qualquer um podia orar. Não, não pode. Qualquer um pode jogar palavras ao vento, mas falar com Deus, somente aquele que é filho de Deus. Pai nosso. E Deus, repito, Ele só é Pai de quem tem o Senhor Jesus Cristo. Quem não tem Jesus não é filho de Deus. Logo, não pode orar. O que precisa fazer? Converter-se a Cristo. Receber a Jesus no coração. Abraçar a Jesus pela fé. Mas o texto também nos ensina esse grande reconhecimento, que Deus não é Pai apenas da minha pessoa, mas Deus é Pai nosso, é o Pai da família da fé. Por isso o texto fala Pai nosso e não Pai meu Pai, mas é nosso Pai. Se você está em Jesus, nós somos irmãos. Se você abraçou Jesus, nós somos irmãos pela fé e pertencemos à mesma família e juntos temos o mesmo Pai, que é Deus. Então a oração é dada para aquele que é filho, para que os irmãos façam a oração a Deus. Por isso, Pai nosso, nós somos irmãos em Cristo, o reconhecimento que Ele está nos céus. Onde Ele está? Ele está nos céus, no céu, no seu alto e sublime trono, na sua majestade, na sua glória. É o Deus Todo-Poderoso, está lá no céu.
Isaías capítulo 6 fala que Isaías, quando teve a visão do Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, os serafins e querubins, os anjos estavam cantando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Onde Ele está? Ele está no céu. Se Ele está no céu, Ele está dominando todas as coisas, dirigindo todas as coisas. E como Ele está no céu, me ensina a oração do Pai Nosso, que eu preciso reconhecer que o nome dEle é santificado. Por isso fala: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então eu preciso orar e saber, na minha oração eu quero santificar o nome do Senhor, na minha oração eu quero que a vontade do Senhor seja feita, na minha oração eu quero que o reino dEle se estabeleça. Então o que a oração está ensinando? Qual é o reconhecimento? Que o alvo da minha oração é a glória de Deus, que o alvo da minha oração é a vontade de Deus. Em outras palavras, dizendo assim, quando você for orar, ore pedindo que a vontade de Deus seja feita e não a sua. Nunca diga para Deus: Deus, eu determino que isto aconteça, eu quero que isto aconteça, eu quero que o Senhor faça isto, aquilo, aquele outro. Nunca diga isto, mas diga sempre: Deus, que a tua vontade seja feita. O que Jesus está ensinando aqui, quando você orar, falar um monte de coisa para Deus, colocar a sua vida diante do Senhor, você fala: Senhor, a tua vontade seja feita e não a minha. Vocês lembram quando Jesus orava? Jesus orava no Getsêmani, Jesus orava no Monte das Oliveiras, e um dos momentos da oração de Jesus, quando ele estava indo para o Gólgota, para a crucificação, ele orou com intensidade, ele orou com profundidade, o seu suor se tornou em gotas de sangue, tamanha a intensidade dele. Ele dizia assim: Pai, filho, orando ao Pai, se possível, passe de mim este cálice. O que ele diz depois, lembra? Todavia, não seja aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. Se possível, passe de mim este cálice, mas não seja aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. Em outras palavras, se possível, passe de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Se eu tenho que passar por isto, se eu tenho que enfrentar isso, se isto é a vontade do Senhor, eu estou disposto a enfrentar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então a oração modelo de Jesus aqui é para ensinar eu e você. Eu estou orando, estou tendo um momento de oração, e neste momento de oração, eu não estou preocupado com as minhas coisas, inicialmente, eu não estou preocupado com os meus serviços, com as minhas conquistas, ou aquilo que eu almejo, eu estou preocupado com a glória de Deus. Por isso, santificado seja o teu nome. Deus, as pessoas estão zombando, Senhor, mas eu estou orando aqui, que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja exaltado. Quando você aprende na Bíblia os mandamentos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, você fala: Senhor, que ninguém tome o teu nome em vão, que eu não peque brincando com o nome do Senhor, que eu possa reverenciar o Senhor, porque eu estou aqui na terra e o Senhor está lá no céu. Pai, as pessoas não estão reconhecendo o teu reino. Eu li na Bíblia em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Então Deus, eu estou orando aqui agora: venha o teu reino, estabeleça o teu reino, Senhor, estabeleça o teu reinado naquela família, naquela casa, naquele lar, aquele lar problemático, cheio de dificuldade, onde pessoas estão voltadas para si mesmas, onde pessoas estão voltadas para o seu egoísmo, para a sua vaidade, a sua presunção. Deus, estabeleça lá o teu reino,
Que as pessoas entendam o que é reino de Deus. Que as pessoas compreendam o que é viver dentro do reino de Deus e buscar o reino de Deus sendo estabelecido. Não é o reino humano, mas é o reino divino. Orar dizendo: olha, faça a tua vontade, diz o texto, assim na terra como no céu. E como que a vontade de Deus é feita no céu? Já parou para pensar nisso? Ela é feita de forma absoluta e imediata. Deus dá uma ordem, os anjos já saem para cumprir a ordem de Deus. Deus dá uma palavra de comando, todos obedecem. Ninguém questiona, ninguém indaga, ninguém duvida, ninguém diz: eu não vou fazer, eu não quero fazer, não estou disposto. Não, mas todos obedecem. E aquele ensina: olha, faça a tua vontade na terra como ela é feita nos céus. Me torne mais obediente ao Senhor, me torne uma pessoa obediente ao Senhor, me torne uma pessoa mais consagrada ao Senhor. Deus, eu estou desobedecendo algum princípio teu, algum preceito teu. Deus, eu quero te obedecer mais, eu quero te reverenciar mais, Senhor. Eu quero que a tua vontade prevaleça. Deus, eu tenho aqui minha vontade, tenho aqui meu querer, tenho aqui meus desejos, tem uma lista aqui diante de mim que eu quero. Mas eu quero perguntar nesta oração: é isso que o Senhor quer? É isso que está nos planos do Senhor? É isso, ó Deus, que está no coração do Senhor? Só nessa pequena introdução, os irmãos já estão entendendo que a oração do Pai Nosso não é para só dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a vontade, na terra como nos céus, e e fala tudo e fala amém, já orei. Não é isso. Virou mera repetição, virou ladainha, virou um mantra, virou uma reza, virou algo sem sentido. Jesus não ia ensinar você e eu, nós, a orarmos dando um papelzinho assim e fala: quando você for orar, leia tudo isso aqui. Quando você for orar de novo, leia tudo isso aqui. Eu lembro, certa feita, foi chamado um homem para orar, e eu era muito novo, e quando ele foi chamado para orar, eu fiquei de olhos abertos, não fechei os olhos. E o homem era uma liderança. Ele pôs a mão no paletó, assim no bolso do paletó, tirou uma oração escrita e leu. Ele estava com os olhos abertos e ouvia aquilo. Antes do povo abrir os olhos, ele dobrou e guardou no bolso e disse: amém. Isso aqui não foi oração, algo escrito. Isso não é oração. A minha definição pessoal de oração é essa: oração é falar a Deus aquilo que está no coração. Oração é falar a Deus aquilo que está no coração. Oração é diálogo com Deus. Oração não é algo mecânico, metódico, chato. É falar que está Deus no coração. Há muitos livros hoje falando sobre oração. Tempo atrás, entrei no gabinete do pastor Leonardo, tinha lá uns 15 livros sobre oração. Achei mais, tinha uns 30 livros de oração, que ele estava lendo tudo. Se ele orou tanto que os livros falou, então é o maior homem de oração, maior que Salomão. Mas tinha uns 30 livros sobre oração na mesa dele. Muitos falam sobre oração. Mas oração é falar a Deus aquilo que está no coração. É a sua intenção. Qual é a minha intenção? É o filho manter comunhão com o Pai. Pai é Deus. É rogar para que a glória de Deus se manifeste, o reino dele se estabeleça, a vontade dele seja feita, e que dia após dia o seu nome seja santificado. Qual é o primeiro alvo da oração? A pessoa de Deus.
Quando a Bíblia diz, eu citei o texto e vou voltar a ele, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Você busca o reino de Deus em primeiro lugar até na oração. Se você é o centro da sua oração, você não está orando conforme deve orar. Se os seus familiares estão como centro da oração, você não está orando como deve orar. Porque o centro é Deus. O centro é Deus. Então a pergunta é, antes de mudar o ponto aqui, a pergunta é, a minha oração visa a glória de Deus? Os meus pedidos estão submetidos à vontade do Senhor? Qual é a vontade de Deus? Para sabê-lo, eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso meditar na Bíblia. Dizia um casal que vai se tornar membro da igreja, conversou comigo hoje, sobre o poder da Bíblia. E nós, num culto, temos que aprender da Bíblia, como estamos fazendo aqui hoje. Você não pode vir no culto, agora eu tenho uma revelação, agora eu tenho um sonho. Quando eu falo tenho uma revelação, um sonho, eu estou dizendo em outras palavras, que esse livro aqui não serve para nada, que eu sou maior do que esse livro, então eu tenho algo novo para vocês. Se eu tenho 66 livros aqui, extraordinários, para que eu vou querer trazer algo meu, que é errado, falho, pecaminoso, se a Bíblia é santa? Então você tem que ficar na Bíblia. Então a Bíblia está ensinando que o propósito da minha oração tem que ser a pessoa de Deus. E a minha submissão, quando fala seja feita a tua vontade, aqui está ensinando, é o nosso ato de humildade. Eu estou me quebrantando diante de Deus. Se eu perguntasse para você nessa noite, quais são os seus desejos? Qual é a vontade do teu coração? Qual é a vontade que você tem hoje? O que você gostaria de receber de Deus? Certamente todos nós falaríamos um monte de coisa. Um monte de coisa. Aí se perguntasse, após isto, você está disposto a submeter tudo isso à vontade de Deus? Para que não seja feita a sua, mas a dele? Quantos diriam, sim, eu estou disposto, que é a vontade de Deus? Mesmo que a vontade de Deus venha doer, momentaneamente, você é disposto a fazer a vontade de Deus? Jesus fez a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira sobre todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, você já percebeu que esta oração não é só para ser repetida, está ensinando como orar. Aí você exaltou a pessoa de Deus, o verso 11 diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que está dizendo o verso 11? Que nós temos necessidades, reconhecimento que nós precisamos de coisas, que há necessidades, não só minhas, mas tuas, nossas necessidades. Então eu oro pelo suprimento das necessidades, do pão de cada dia. Por isso falo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dizendo, Deus, que o Senhor possa nos suprir a cada dia. Cada dia, não só eu, mas meu irmão, minha irmã, os irmãos na fé, a família da fé, a cada dia, veja o suprimento diário do Senhor. Que o maná venha a cada dia, desça do céu, cada dia o maná, para suprir aquilo que nós precisamos. Em outras palavras, dizendo, não nos deixe cair, ou não nos deixes passar por necessidades. Nós temos necessidades fortíssimas, então nos supra, Senhor. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós precisamos nos alimento, nós precisamos nos sustentar, nós precisamos nos fortalecer. Então faça isso nas nossas vidas. Mas veja a coisa linda da oração. A oração não é algo egoísta.
Onde eu estou pedindo só para mim, mas eu estou pedindo para os meus irmãos. E eu também sou irmão, então nós estamos juntos pedindo para a irmandade. Nós estamos juntos orando uns pelos outros. E quando você está clamando uns pelos outros, você fala: Senhor, eu preciso do suprimento, mas meu irmão também precisa. Então supra ele, supra eu, supra-nos em nome de Jesus. Está entendendo? Você está orando pelos outros. E a Bíblia chama isso do quê? De oração intercessória. A oração intercessória. Você está intercedendo pelo outro, você está clamando pelo outro. Reconhecendo a necessidade, reconhecendo também as falhas. Verso 12 fala assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E 13, não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Ou seja, nós estamos propensos às tentações da vida, nós estamos propensos, nós erramos. Perdoa as nossas dívidas. Não nos deixes cair em tentação, Senhor. Não deixe que eu caia em tentação, meu irmão também, minha irmã também. Não deixe que ninguém caia em tentação, porque se nós cairmos em tentação, nós não vamos honrar o Senhor. Então nos preserve na tua presença. Veja que a oração é muito mais do que uma mera repetição. Você reconhece que é propenso às tentações da vida. Você reconhece que faz dívidas aqui, erros, falhas. Verso 12 fala: perdoa-nos as nossas dívidas. Então, Senhor, naquilo que eu tenho errado, eu preciso do perdão do Senhor. Não só me perdoe, mas perdoa meu irmão também. Eu erro, meu irmão errou, meu irmão também erra, minha irmã também erra, fulano erra, a igreja erra. Nos perdoa, Senhor. Mas veja o parâmetro do perdão, o modelo do perdão, a norma do perdão, assim como nós temos perdoado. Ou seja, a oração está ensinando, Jesus está ensinando essa oração que para você ser perdoado por Deus, não pode haver mancha no seu coração. Para você receber o perdão de Deus quando ora, você não pode ter mágoa com ninguém, ressentimento com ninguém, você tem que perdoar. O verso 14 e 15 vai dizer isso para nós: se perdoamos os homens, também vosso Pai Celeste perdoará. Se não perdoamos, tão pouco vosso Pai vos perdoará. Ou seja, eu estou dizendo: Deus, eu aprendi que o Senhor me perdoa à medida que eu perdoo. Mas se eu guardo mágoa, ressentimento de alguém, então eu não vou receber o perdão do Senhor. Agora, irmãos, convenhamos, cá entre nós, quantos já fizeram a mera repetição do Pai Nosso? E falaram: perdoa-nos assim como nós perdoamos. E está com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de amargura, cheio de raiva pelos outros. E nem percebeu que ele disse na oração: Senhor, o Senhor não vai me perdoar porque eu não perdoo ninguém. E está cheio de pecado, não perdoado por Deus, porque não perdoou. Porque Deus nos perdoa à medida que nós perdoamos. Deus nos limpa à medida que estamos limpos, purificados. Deus nos perdoa, repito, à medida que nós perdoamos os outros, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Há pessoas que nos devem, há pessoas também que nós devemos. Há pessoas que erraram para conosco, e nós erramos para com outros, mas nós estamos perdoando, Senhor. Aí Jesus vem e disse: ao trazeres ao altar a tua oferta, lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o teu altar, reconcilia com teu irmão, e depois volte e faz a tua oferta. Ou seja, eu não posso adorar a Deus, meu coração tem mágoas, ressentimentos de quem quer que seja. Deus não vai nem ouvir a minha oração. A Bíblia diz: quando eu ergo as mãos, tem que erguer mãos santas para o Senhor. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Ao mal, à tentação, livra-nos disso, Deus. Sabe o que está ensinando aqui? Pedindo pela purificação da igreja do Senhor, a purificação do povo de Deus. Porque nesta oração não tem nenhum pedido egoísta, nenhum pedido individual, individualista, mas todos os pedidos são coletivos. Pai é nosso, perdoa-nos como nós perdoamos, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal.
livra-nos. E ele conclui essa oração dizendo: pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Você reconhecendo que o poder, a glória, o reino, pois teu reino, o poder e a glória para sempre pertence a Deus. Ou seja, você começa a orar, você começa com a pessoa de Deus, o exaltando. Você coloca as necessidades da família da fé, da igreja, da sua vida, dos irmãos. Você pede por purificação, você pede por perdão. E após colocar as pessoas, você vai concluir a oração, você volta para o ser de Deus. Deus, o reino pertence ao Senhor. A glória pertence ao Senhor. O domínio pertence ao Senhor. Tudo é do Senhor, o poder é do Senhor. Para todo sempre. Você começa exaltando a Deus e termina a oração exaltando a Deus. Repito, a oração do Pai Nosso não foi dada para ser uma mera repetição. Quem faz mera repetição dela não entendeu o que é o Pai Nosso. Mas quem entende aquilo que estou ministrando no seu coração, você vai orar de fato e verdade, clamando ao Senhor, começando com a pessoa de Deus. Eu quero concluir dizendo que você chega para Deus para orar, pode estar cheio de problemas, cheio de falhas, um monte de coisa para pedir para o Senhor, mas você tem que colocar o pé no freio, você tem que puxar o freio de mão, você tem que sossegar, tem que acalmar a ansiedade daquele momento da oração. E tem que reconhecer com quem você vai falar. Você vai falar com Deus. Com quem você vai falar? Com Deus. Então você começa exaltando a Ele, esquecendo de você. Depois você se apresenta os irmãos e volta para Ele. Aí você vai saber orar como convém. Porque Jesus que nos ensinou.